Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, Paz com base bíblica e científica, um encontro semanal com as nossas famílias, com você que se interessa por temas relacionados à educação, tendo a Bíblia como a nossa referência de fé, verdade e prática. Seja muito bem-vindo. Nós estamos tratando sobre vida profissional e constituição da família com os nossos queridos pastores e as suas amadas esposas. E você está acompanhando essa sequência, já sabe, nós estamos aqui com convidados muito especiais. E eu cumprimento, neste momento, a minha amiga, professora Fernanda Becalha. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Kécia. Também estamos aqui com o pastor Luiz Fernando Pita e a sua esposa, Ana Lísia Pita. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, Kécia. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Kécia. Paz do Senhor, Fernanda. Uma alegria ter vocês aqui nesse segundo programa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a vida profissional. Pastor, pode iniciar contando qual foi essa escolha, como que foi essa escolha, por onde trabalhou, o trabalho do Senhor e o trabalho na obra. Aonde eu não trabalhei é mais fácil falar, né? Porque eu já trabalhei até em Singapura. Eu me lembro que o fuso horário é 11 horas, eu dizia para ela, pode deixar que eu estou na madrugada clamando por você, porque quando aqui era madrugada eu já estava 11 horas na frente lá. Mas, como nós tínhamos comentado, né, dentro desse tripé que sustenta a nossa existência, vida espiritual, vida profissional e vida familiar, a vida espiritual é em primeiro lugar. E quando nós fazemos isso, nós temos experiências maravilhosas. A importância de ter uma serva junto conosco nessa parte profissional, porque o espiritual sustenta isso. Ela nunca atrapalhou, ela nunca criou obstáculo, ela nunca deu desculpas para impedir que eu exercesse primeiro o ministério e depois a vida profissional. E isso foi uma bênção muito grande e o Senhor sempre nos supriu de todas as coisas. Eu tenho experiência na vida profissional que, se for contar aqui, eu me lembro que eu fui chamado, eu falo inglês, mas eu fui chamado para morar na Europa e trabalhar falando inglês 24 horas, vamos colocar assim. Eu falei, Senhor, não dá. Tecnicamente, como engenheiro, eu faria trabalhar como engenheiro inspetor ou expedite, visitando fábricas que fazem os equipamentos que são montados nos navios e nas plataformas da Petrobras. A maioria dessas fábricas estão no norte da Europa, onde tem os Países Baixos, Holanda, Dinamarca, Bélgica. E quando eu fui chamado para trabalhar, eu ia ter de morar lá, ia ficar longe. Eu falei, Senhor, isso não dá, Senhor. Mas eu fui orar ao Senhor e pedi uma palavra. E quando eu abri a palavra, eu disse, Senhor, tem que falar inglês direto. Eu falo inglês, eu leio inglês, mas você lá vai ter de negociar em inglês. E o Senhor me deu aquele texto quando o Senhor falou para Moisés, nunca digas que tem a boca pesada. Eu fiz o homem, eu fiz a boca do homem, e eu te darei palavras para que fale. Aquela palavra que o Senhor disse que Moisés disse que tinha a boca pesada. Tudo bem, fiz a entrevista, fui aprovado, viajei. Eu sei que eu fiz em reunião até em alemão. E alemão não dou nem bom dia. Você dá bom dia alemão, não dou. Eu fiz reunião até em alemão. E os caras ficaram surpresos que eu falava português. Por quê? Porque acharam que o seu idioma era outro. Porque o manual tinha várias palavras, os equipamentos tinham várias plaquetinhas que eram em português e está sendo feito lá, e eles não sabiam como traduzir para o português. Não, deixa comigo que eu ajudo vocês aqui. Como que o Senhor fez? Não teve uma dificuldade, não teve um empecilho, não teve um problema, porque a mão do Senhor, quando nós estamos debaixo da direção do Senhor, e aquilo que é importante, quando nós consultamos algo ao Senhor, seja na vida profissional, um negócio, alguma coisa, nós não consultamos para dar certo. Nós consultamos para o Senhor estar naquilo. Se o Senhor está nisso, se o Senhor estiver, quando o problema vier, nós vamos clamar e o Senhor vai nos dar a bênção. E essa foi
a nossa vitória. Uma direção segura que o Senhor Segura. foi dando, né? O meu chefe, quando eu fui, o trabalho que eu ia fazer na Europa, ia fazer em 1 ano, eu fiz em 6 meses. Meu chefe ficou alegre e nós estávamos trabalhando para o estaleiro Jurong, de Singapura. E o chinês lá do Jurong ficou mais alegre ainda quando eu reduzi em 6 meses o trabalho que ele economizou, né? E era um final de ano, ele mandou um e-mail com um Papai Noel, as renas, o trenó, meu chefe. Eu trabalho com esse cidadão não sei quantos anos, ele não dá nem um sorriso para mim, mandou Papai Noel com uma rena e um trenó. O que você fez para ele ficar tão alegre? Ele sabia que foi o bom trabalho, com mais a redução do tempo de trabalho, né? Mas como é bom a gente ver a mão do Senhor, Mas eram experiências assim, eu entrava numa reunião debaixo de um clamor, eu fazia um clamor para aquela reunião específica, eu ia começar uma viagem, não deu nada errado. E não foi só ali, as outras experiências profissionais, né? E o acompanhamento da família nesse trabalho. Mas né? aí, assim, antes, só para eu entender, o senhor é engenheiro, mecânico e passou por alguns lugares. Que lugares foi esse, pastor? Você já era casado, então, já né? Casado, Já pastor. Pastor. E quais os lugares por onde o senhor passou? Brasil, nós já moramos né, em Macaé, Uberlândia, Recife. Agora estamos em Vitória. Niterói. Niterói é nossa terra, né? Niterói é nossa terra. No exterior, né, já trabalhei na Argentina, já trabalhei no Uruguai, a serviço das empresas. Já trabalhei na Europa. Europa eu viajava a Europa toda, né? Minha base era Holanda, uma cidadezinha no interior da Holanda, porque tinha uma fábrica de uns equipamentos que eu visitava bastante, na Immenhel. E dali eu partia para Dinamarca, Alemanha, e viajava para outras fábricas, ver o trabalho lá. E a família no Brasil. No Brasil. E eu trabalhando. Eu lá. E o Senhor dando bênção. Lá eu pude assistir a igreja, algumas igrejas. Tinha uma igreja na Holanda. Eu participava da igreja da Holanda lá. Não perdia os cultos. Nós tínhamos cultos lá. Ou seja, como que o Senhor opera, a obra não lhe atrapalha em você fazer nada. Então, olha quando só, o Senhor está na direção. Nós estamos falando de 2 jovens, né, que se casam, adultos, muito bem posicionados no papel como servos e como casal. E aí todas as experiências que vão sendo acrescentadas, elas vêm fortalecer o lugar da família e o lugar do servo. Elas não são experiências para criar dificuldade. Ana, ficar sozinha com os filhos é uma coisa simples? Não. Mas Ana conseguiu vencer, ter vitória nesse aspecto, porque tanto ela quanto o esposo e os filhos sabiam o que queriam, sabiam o valor da família e sabiam o Deus que serviam e o modo como o Senhor tinha dado toda a direção para esse período de saídas do pastor. Né? Foi um período de bênção. Mesmo ele trabalhando fora, ou sempre estava viajando, ou a serviço, ou pelo seminários, mas eu estava sempre presente em casa com os meus filhos e sempre presente na igreja. E eu tive muito apoio das servas, das professoras, entendeu? De elas orarem pelas crianças, todos os momentos. Estava viajando, mas os diáconos, as servas, estavam sempre me dando aquele apoio. E o Senhor sempre, nunca tive problema. Eu nunca tive, eu posso dizer assim, aos ouvintes, não tem problema nesse aspecto. O Senhor sempre nos supriu. Sempre nos supriu em todos os momentos. Porque eu era professor de seminário, numa época não tinha satélite, e quase uma sequência de finais de semana. Quando eu não estava viajando a trabalho, eu estava viajando para seminário. E o Senhor nunca... Eu me lembro de uma frase do pastor Gilson, que Gilson também, na época,
viajava muito, e eu pude confirmar isso que ele falou. O pastor Gilson disse assim, eu já saí para um seminário, viajar para um seminário, deixei um familiar doente, mas eu nunca voltei daquele seminário e ele continuou doente. Isso é uma realidade. O Senhor nunca... eu saí, aniversário de filhos. Marcou seminário, o presbitério convocou à disposição. Mas o teu filho vai fazer aniversário e você não vai estar na festa. Não, eu vou para o seminário. Ele sempre, e sem problema, tentei suprir e passar isso como uma bênção para a família, para os meus filhos. Eles cresceram vendo isso como uma bênção e não como um problema. Porque os filhos, eles vão frequentar a igreja, vão participar das escolinhas dominicais com as professoras nas faixas etárias, mas eles vão aprender obra em casa com os pais. É o testemunho do pai e da mãe diante do dia a dia, daquilo que vão enfrentar. É ali que eles aprendem obra. Porque o pastor pode pregar, o senhor vai operar sinais, os outros vão orar, mas é dentro de casa que eles aprendem obra. É o nosso testemunho no lar, o que pregamos e vivemos dentro do nosso lar. Ana falava das professoras, né? Isso. E do modo como as professoras também oravam. É tão maravilhoso, oravam pela né? madrugada, jejuavam, procuravam dar atenção, nome por nome. Eu era professora, entendeu? E nesse período junto, mesmo assim, eles tinham as professoras e elas zelavam. Então eu tive esse apoio e foi muito importante o papel da professora, né? A professora que busca, que se entrega a transmitir e cuidar de uma criança. Lembra de Dona Dulce? Dona Dulce foi uma senhora que era também da igreja presbiteriana, junto conosco. Ela foi professora nossa quando nós éramos... não era nem adolescente, acho que éramos intermediários. Depois ela veio para a obra com a família. Inclusive, uma filha dela é casada com o pastor João Evangelista Cidade, a Deivinha. E eu me lembro de um seminário que nós fizemos no Manaim da Vidreira, no Rio de Janeiro. E quando terminou uma aula, Dona Dulce me procurou e disse, Fernando, olha, o senhor me deu uma bênção nessa aula. Eu tinha feito um pacto com o Senhor de orar por você 2 vezes por dia. Mas depois dessa bênção que o Senhor me deu, eu renovei esse pacto, estou orando 3 vezes por dia. Uma professora. A importância da oração de uma bíblica dominical, que mesmo sendo presbiteriana, mas uma serva, que quando conheceu a obra, veio para a obra com a sua família, uma serva de oração. A importância. Eu já era pastor, já tinha filho, já estava grande, e ela continuava a orar por mim. Gente, ela foi nossa professora durante intermediário e de jovem. E depois, como jovens, foi quando a fase que nós conhecemos a obra e passamos para a obra. Eu acho que é aquela mesma impressão que nós temos quando olhamos para os nossos filhos, é sempre o bebezinho da mamãe, é sempre o pequenininho da titia. Eu estou ali, cresceu, é adulto, mas nós vamos permanecer em oração com o mesmo carinho, né? O suporte, o ambiente, o suporte espiritual das revelações. O Senhor montou uma estrutura que, se nós nos colocarmos dentro dela, na vida espiritual, o restante se completa. Cada um vai ter sua experiência, seja qual for as lutas, as dificuldades, porque não é fácil não, nós não temos o controle. O controle é do Senhor e não adianta não, é como Ele quer, a forma que Ele quer e no tempo dEle. Nós não estamos no controle, mas nós estamos no controle do Senhor e isso é maravilhoso. É maravilhoso. Isso é muito bom. E realmente eu nunca tive problema com a saída dele. Nunca, perante o Senhor eu digo isso. Eu nunca tive problema. Quando eu viajo... né, nunca teve uma cobrança. E ela diz assim, estou com saudade, querida, eu dou glória a Deus. Sabe por quê? Eu vou me preocupar o dia que você não tiver saudade, porque é aí que o negócio está ruim. Porque a saudade é boa.
desde que seja Seja controlada. controlada. E quando é um sentimento que vem do Senhor, não é paixão. Paixão é doido e é da carne. O amor da carne, o amor humano, isso passa e isso é um negócio que descontrola. Mas o que vem de Vem do Deus Senhor. nos deixa o sentimento de querer estar junto, Querer. mas o Senhor supre. É maravilhoso. Pastor, eu e Kézia temos sido muito agraciadas na possibilidade de conversar com os pastores, com as esposas, porque são irmãos que têm uma trajetória, que já têm uma experiência e nós temos aprendido, e quem nos acompanha certamente também está aprendendo, que quando a nossa vida está no altar, nós não precisamos ter preocupação, ansiedade. O Senhor bem destacou, né? Há lutas, mas o Senhor vai estar à nossa frente para nos dar a vitória. Então esse tem sido um presente para nós, né? De entendermos tão distante, foi a tantos lugares, mas Ana teve uma estrutura da igreja, um acompanhamento. E no momento, Ana, de instruir os filhos para as profissões que eles escolheram, como foi? Levamos perante o Senhor. A Júlia, né, tem uma experiência muito interessante. Ela sempre, desde pequenininha, disse que queria ser médica. E ela é excelente aluna. Me lembro de um dia, nós estávamos vindo do inglês, eu tinha pego eles, que eles estavam fazendo curso na cultura inglesa, em Niterói, e eles tinham o quê? Uns 10 anos, né? 10, 12 Júlia anos. tinha, mais ou menos isso, 10 anos. O Gustavo era um pouquinho. E Júlia sempre foi muito estudiosa. Muito, né? muito. Ela, se deixasse, ela ficava lendo, estudando o dia todo. Nunca teve dificuldade. Aí eu perguntei no carro, né? Eu perguntei, e aí, Júlia, amanhã você tem prova? Já estudou? Aí ela disse, já, papai, já estudei. Eu sabia que ela tinha estudado. E aí, e já orou o Senhor pedindo uma bênção? Aí ela, aquela simplicidade de criança, olhou para mim, para a Ana, e disse, por que eu preciso orar, papai? Eu estudei. Aí eu olhei para a Ana dentro nós do carro. só nos olhamos. Aí eu falei, Júlia, amanhã você vai ter uma boa surpresa. E aí ela fez a prova no dia seguinte e tirou a primeira nota vermelha dela. Chorou. Mas aquilo ficou um ensino, que eu me lembro que quando ela ia fazer prova na faculdade, ela ligava para mim, papai, prova oral hoje, eu estou entrando aqui, faz um clamor aí por mim que eu estou precisando de uma bênção. Eu falei, você estudou? Estudei, mas estou vendo a turma saindo aqui apavorada, cada um pior que o outro. Ela não esqueceu. Como que o ensino do Senhor, como o Senhor faz essas coisas, o Senhor proporciona. E ela queria ser médica. E um dia, eu estava até em Singapura nessa época, trabalhando em Singapura. Vocês estavam morando aqui? Eu estava morando aqui. O Gustavo tinha passado para administração aqui na UVV e eu fui morar, né, em Singapura. Eu não teria um tempo, seria talvez algo em torno de um ano, não daria condição de levá-los. Mas não chegou a ficar tudo isso? Não, o senhor encurtou. E aí, eu, em vez de dividir, botar Gustavo aqui e as duas, Júlia e ela lá, eu trouxe tudo para cá. Aí nós fixamos aqui. E vocês eram de Vila Velha 1, né? Diniz era o pastor de Vila Velha 1. Muito e foi bom. numa evangelização, voltando com um ônibus, né? Com vários jovens, quando oraram ali por cada um dos jovens, os pastores que estavam no ônibus, durante a viagem, que o Senhor deu sinais de que ela fizesse direito e não medicina. E ela fez. E ela me ligou do caminho, mas feliz, né? Ela estava inscrita para fazer tudo medicina. Mas a bênção é quando o Senhor mostra, né? Tudo que nós queremos é ouvir a voz do Senhor. Não tem... Eu me lembro agora de uma jovem lá da nossa igreja que ela falou, tia, eu fui para o Manaim numa reunião de jovens e eu só queria saber qual era a direção que o Senhor tinha para mim. E o Senhor, no momento que o irmão veio orar, ele falou qual era o curso que ele queria que eu fizesse. E aí ela começou a chorar, falando, tia, imagina o Senhor olhar para mim e falar qual o curso que Ele quer que eu desenvolva para fazer a obra dele. Porque esse é o entendimento que todos os nossos irmãos, desde os jovens que são mais maduros espiritualmente, têm. O Senhor está nos chamando para um trabalho
que não é só profissional, na verdade, usar os nossos talentos para fazer a sua obra e ser testemunho aonde nós estivermos. As né? experiências na vida profissional são maravilhosas. Eu lembro que nós fizemos, eu era pastor de uma igreja, o Senhor revelou que chamássemos profissionais para trazer uma palestra para o jovem, contando a vida espiritual dele, né, e a vida espiritual na vida profissional. Me lembro de um que era pastor nosso, que era meu dentista. Uma experiência que ele teve, ele disse que estava passando por jovens lá na igreja, estava com uma paciente, uma senhora, e ele estava procurando a raiz, o nervo, né? A raiz de um dente, e ele já estava com mais de meia hora com ela com a boca aberta, e a paciente já estava ficando com cãibra, e ele não conseguia achar, tirava a radiografia, não achava de jeito nenhum. Aí teve um momento que ele disse que ele parou, botou um algodãozinho em cima do dente e falou: vou dar um pulinho ali no banheiro rapidinho, que eu já volto. Que nada, ele foi fazer um clamor. Ele disse que ele foi lá, fez um clamor, quando voltou, quando pegou a pinça e tirou o algodão, a raiz do dente estava no algodão. Ele veio junto com o algodão. Eu nunca mais esqueci. As experiências, eu me lembro de quantas vezes. Quando eu entrei naquela reunião que estava na Alemanha, e a turma até falava inglês, mas como todo mundo, eu branquinho dessa maneira, virei alemão na hora, né? Só se eu abrisse a boca ali. E todo mundo começou a falar alemão, eu fiz um clamor, e o Senhor operou uma bênção que eu consegui desenvolver a ponto deles ficarem maravilhados, porque eu falava também português. Como o Senhor fez isso, como que o Senhor opera nestas coisas. Por exemplo, para alguns jovens, o Senhor vai dizer, como falou para minha filha, como falou para essa jovem. Mas a palavra do Senhor nos diz: agrada-te do Senhor, Ele fará tudo que deseja o teu coração. É interessante que quando nos agradamos do Senhor, o nosso coração passa a ser o coração do Senhor. Não o Senhor vai fazer o meu projeto porque eu me agradei do Senhor, não. Porque eu vou estar no projeto de Deus. Vai ficando cada vez mais parecido, né? A nossa vontade com a dele. Exato. Então, a minha família sempre teve fazendas. Então, eu vi as máquinas funcionando, eu falei, eu quero ser engenheiro agrônomo. Eu quero ser engenheiro agrônomo. Mas um dia eu me reparei que eu gostava das máquinas e não da agronomia. Eu falei, Senhor, eu gosto da máquina, daquelas colhedeiras, daqueles tratores. Aí quando eu fui consultar, Senhor, eu posso fazer engenharia mecânica? O Senhor pode. Então, alguns, o Senhor já vai colocar, não vai ser uma revelação, assim, você vai levar isso diante do Senhor. Alguns o Senhor vai falar. No caso da minha filha, com essa moça, isso é também maravilhoso, é uma experiência especial. Mas o importante é colocar diante do Senhor. Não para que você tenha sucesso, não. Porque quando a luta surgir, você dizer, Senhor, eu estou aqui, como Daniel, né? Daniel não escolheu estar lá, né, na cova do leão. Ele estava lá porque o Senhor permitiu, ele não ia deixar de orar. Mas quando ele orou, o Senhor ali operou, o leão estava de jejum no dia. Sim. Né? E aí não pôde, né? E é interessante com Daniel, que mais adiante no livro Daniel ele ora ao Senhor, ele entendeu os 70 anos, né? E ele ora e o Senhor ouve a sua oração. O inimigo só queria que ele parasse de orar. E quando nós estamos Basta um, né? diante de Deus e a nossa vida está diante do Senhor, o Senhor é maravilhoso, nos suprindo. Agora, leões vão estar circulando, né? Muitas dificuldades, muitas lutas, mas o Senhor no controle. Nós só temos glorificar, porque é uma honra participar de uma obra. É uma alegria. Uma honra participar. E não estamos fazendo aqui, assim, nós somos isso, nós somos aquilo. Não somos nada. Esta obra é tudo. É verdade. O nosso casamento, a nossa vida profissional, nossa saúde, a saúde dos meus filhos, entendeu? O que eles são hoje, a nossa família, isso é por causa da obra. O jovem que tem o privilégio de estar nessa faixa etária diante do Senhor é maravilhoso. Maravilhoso. Conhece a experiência de Naamã? Fale para nós, pastor. Eu fui para uma reunião de jovem
o senhor me dá um texto. Eu tinha de falar alguma coisa para os jovens, aí o senhor me deu aquela passagem de Naamã, cura de Naamã. Eu falei, o que eu vou falar para jovens, Senhor? Aí o senhor me deu uma revelação interessantíssima. Quando Naamã pede a Eliseu 2 cargas de mula de terra de Israel para levar, porque ele não servia mais o Deus da Síria, mas servia o Senhor. Mas ele tinha a profissão dele, ele tinha a família dele, ele tinha de entrar na casa do Deus lá da terra dele quando o rei dele entrasse, já que ele era comandante do exército. Então coube a ele 2 cargas de mula de terra de Israel. Mas o jovem conhece o Senhor quando está escolhendo a família, quando está escolhendo a profissão. Ele não precisa se contentar com 2 cargas de terra de Israel. Ele pode ter toda a terra de Israel. Muitos se convertem já numa faixa etária que já tem família, já tem profissão. E o Senhor dá até uma bênção, a gente sabe que está. Mas muita coisa ele tem de ali, de contornar e pedir a sabedoria do Senhor. Mas o jovem, ele pode escolher toda a terra de Israel e não ficar se contentando com 2 cargas de mula, como foi o caso de Naamã. Ele pode escolher o que o Senhor quer que eu faça. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Não é sobre apenas o que está nos nossos olhos, as nossas vistas, né? Mas está cada dia mais em consonância com o projeto que o Senhor tem para nós. Eu acho que assim, o programa, né, Fernanda, ele não busca destacar aqui uma forma de nós termos a família perfeita ou o emprego perfeito. Nós não estamos aqui tentando destacar aqui um relato de luxo, nós estamos falando de famílias reais que têm problemas, que têm dificuldades e que superam todas elas no altar do Senhor. E é por isso que tem esse sorriso bonito que vocês estão vendo aqui, olha, do pastor, da irmã, conservado, né, Fernanda, ao longo dos anos. E como o pastor destacou muito bem, para os nossos jovens não serem parados por nada. Às vezes a gente vê que algumas pessoas pararam um pouco no tempo em relação à sua vida emocional ou à sua vida profissional, a espera ou o desânimo ou alguma circunstância da vida, e o Senhor chama os jovens para serem cabeça. Então, se coloque no movimento, né? no fluxo da vida, mas sobretudo debaixo da dispensação do Senhor, da oração. Então é um programa que a gente também vem para inspirar no sentido de incentivar, né, a se mover. Aqui o pastor está dizendo que nunca se opôs àquilo que o Senhor colocou. E a irmã sempre como ajudadora. Então nós temos aprendido muito isso com essas famílias que têm vindo aqui compartilhar parte das suas experiências, né, Fernanda? E aí ainda queria perguntar para o pastor e para a irmã Ana se vocês ainda teriam um conselho para dar para os nossos jovens ou para os pais, neste momento que nós estamos falando da vida profissional, mas não só disso, é uma etapa tão preciosa, no sentido de que parece que todas as escolhas mais importantes da vida estão ali concentradas neste tempo da juventude, né? De se batizar, de servir ao Senhor, de constituir família, de ter uma escolha de um curso. Pastor, irmã. Para os jovens, eu gostaria de deixar um texto. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Glória a Deus. Esse texto eu gostaria de dizer. Esse texto resume muito bem o que o Senhor fez conosco. Eu não fiz planos. Nós não fizemos. Olha, eu nunca fiz plano de morar em Vitória, nunca fiz plano de trabalhar no exterior, nunca fizemos plano. Nós fizemos plano de servir ao Senhor. Servir. E hoje eu vejo minha filha casada com um servinho, as minhas netinhas, a netinha de 2 anos já está começando a aprender o que ela falou hoje, que Jesus multiplicou o quê? Jesus foi uma festa. Isso. Aí minha filha multiplicou o quê? Um ovo. Multiplicou o ovo. Aí, não. Ovo não. É o pão. É quase isso. Não, já aprendendo, ver 2 aninhos. Ela fala do que ela gosta, gente. Não, mas você vê o que o Senhor... Eles não estão, nossos filhos não estão na presença do Senhor por causa da gente.
é por causa do Senhor na vida deles. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente vê a família, a gente vê, né, o que o Senhor tem feito. Ou seja, é a vida espiritual em primeiro lugar. Por quê? Porque nós queremos chegar lá em cima. A vida eterna. É isso que nós queremos. Nós queremos a eternidade com o Senhor. Agora, a importância da família, a importância das nossas mães, a importância dos nossos pais, entendeu? O apoio que nós tivemos da nossa família, a preocupação. A preocupação da mãe, no olhar o filho, o cuidar, o zelar, preparar o caráter. Muito. Quem acompanha todo dia, vê tudo que está certo e o que não está, não né? certo. É muito importante. Eu não sei, quer dizer, qual é a fórmula? Não tem fórmula. A fórmula é: cada um não se desvie da presença do Senhor. Obedece ao Senhor. Busque a direção e obedece. Use o que o Senhor tem nos dado, né? O corpo, a doutrina, caminha, porque o Senhor vai nos surpreender de forma especial e maravilhosa. E sempre será uma surpresa, porque o Senhor está no controle dele. Está no controle dele. E a nossa bênção é confiar nesse Glória controle a e no Jesus. governo dele, né, pastor? Porque o que não é por fé, né, é pecado, diz a palavra, né? E nós vamos ter sempre necessidade de estar vivendo pela fé. Mas isso é a obra. Amém. Glória a Deus, né, Fernanda? Nós precisamos encerrar o nosso programa com essa família querida que abrilhantou, veio trazer o quê? Alegria, beleza, internacionalidade para o nosso programa, que coisa boa. Nós agradecemos a honra de aprender mais com vocês neste programa. Para nós foi um grande ensino a respeito do compromisso com a família, do compromisso com o Senhor. Eu espero que para vocês também tenha sido uma bênção. Nós vemos aí esse casal tão juntinho, com tanto carinho, um com o outro, e é assim que nós desejamos ver todos os demais, não é, Fernanda? A pergunta que os esposos têm que fazer todos os dias, Kézia. Qual é a pergunta, pastor? Ensina, pastor. Coisa mais linda, gente. E a gente também tem que ir para a luta agora para responder com essa beleza toda. Muito obrigada, pastor. A paz do Senhor. Eu que agradeço a Kézia, a Fernanda. Também e a minha gostaria esposa, né, de estar junto agradecer por esse momento aqui. Muito gratificante, muito feliz. Obrigada, Ana. Paz do Senhor, querida. A paz do Senhor. Paz do Senhor, minha amiga Fernanda. E a você que também nos assiste, nós contamos com a sua participação aqui com este programa. Fique conosco nos demais que virão. Quem será o nosso próximo convidado? Será que você já sabe? Escreva para nós qual a família, quais pastores, quais esposas que vocês também gostariam de aprender. Para nós tem sido uma grande bênção, uma grande honra ter esses conhecimentos compartilhados aqui no programa. Então, que a sua família seja grandemente abençoada por este conteúdo. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.